Débora, tudo bom? Prazer. Débora, o meu país vai passar agora, né? A gente ainda não viu. Conta um pouco aqui pro pessoal do youtube.com/cinema do seu personagem no filme. Eu faço a Manuela, que entra no meio do filme. Na verdade, é uma irmã que os dois personagens, o personagem do Rodrigo, né, chega no Brasil por causa da morte do pai. Ele reencontra o irmão, que era o irmão dele mesmo, que encontra uma família, a empresa do pai, já encontra um quadro familiar cheio de problemas a princípio, e ainda descobre essa irmã, que era fruto do relacionamento do pai com uma outra mulher, que ele não sabia que tinha uma irmã com deficiência intelectual ainda por cima, assim. Então, a princípio, mais um problema e que acaba sendo uma grande solução, ou então pelo menos um canal para uma afetividade ali que desconhecida naquela família. Deve ter sido super difícil, imagino que um grande desafio interpretar a Manuela. Como foi para você se preparar para esse personagem, construir dentro de você a Manuela? Então, eu falo que talvez tenha sido o processo mais intuitivo, assim, fala essa palavra, intuitivo, né? Essas coisas de atriz meio nanaeira, assim, mas não é isso, assim, acho que foi um processo intuitivo mesmo, porque eu tinha acabado de ter filhos, estava com um bebê de 5 meses, amamentando durante o processo do filme, e era uma personagem que eu acho que se fosse construída demais e pensada demais, acho que poderia ter sido um problema, poderia ter ficado a mais no filme. E o André queria que essa personagem entrasse não como uma menina com um problema, com uma deficiência. Ele queria que entrasse como personagem de uma maneira muito delicada, ali, como uma irmã. E claro que tem esse problema a mais, mas eu acho que por ela ser infantil, né, assim, pela deficiência dela, ela agir como uma menina de 6 anos, eu acho que isso acaba dentro do filme resgatando essa afetividade do irmão, por exemplo, que é um cara super durão. Então eu tentei fazer da maneira mais intuitiva mesmo, assim. A gente teve uma preparação de elenco com a Laís Correia, que é uma atriz e que fez tudo de uma forma muito delicada, muito através de um trabalho de corpo, que ajuda também, né? Que através de movimentos você cria, e não isso vai acontecendo meio que de dentro para fora, né? Você não lista as características dessa pessoa, assim. A gente visitou alguns centros, escolas para deficientes intelectuais, a gente viu que eles não têm um padrão, não sabe exatamente quais são as características igual uma pessoa com problemas psiquiátricos ou com doenças psiquiátricas, que isso até na medicina é listado, assim, né? A pessoa é desse jeito, age assim e tem tendência a fazer tal coisa. Quando é um deficiente intelectual, você não tem muito isso, assim. Você encontra pessoas ali de milhares de maneiras, assim. De certa forma, te deu uma liberdade para construir o seu personagem também. Exatamente. Aí a gente teve uma liberdade para juntos, né? Assim, eu, a Laís e o André, a gente entender essa menina e construir. Você está sempre fazendo papéis na televisão, seja em minisséries, novela. O que você acha como é que é a principal diferença da construção de um personagem para televisão e cinema? Então, a televisão, a gente tem menos tempo para construir e mais tempo para executar, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade, assim. Então, a gente tem que ser bem certeiro no início. É claro que como a novela, né, tem 200 capítulos e você tem tempo para isso também se transformar. Mas muitas vezes você não tem um tempo de preparação e nem uma dedicação de outras pessoas em relação à sua preparação muito grande. No cinema não, no cinema tudo é muito pensado, você é protegida até na hora da edição, por exemplo, né? Porque na novela muitas vezes isso não tem muito jeito, então você tem que se garantir mais, assim, em todos os sentidos. Na televisão você tem que bem ser a sua diretora também, apesar de, claro, que tem sempre um diretor que conduz todas as cenas, mas ele está ali para fazer 30 cenas num dia, né? E às vezes com 10 personagens, então você tem que tomar muito mais conta de você. Eu acho que no cinema a gente fica mais protegido nesse sentido. Falando em novela e tudo mais, está acontecendo um fenômeno que é reviver as novelas antigas. E atualmente a gente pode reviver o clone, que você reviveu a Mel. Como é que é se ver nesse personagem que foi tão importante, tão marcante para todo mundo que assiste? Eu adoro ver, assim, já tem 10 anos, né? Acho que 10 anos atrás, assim, aconteceu essa novela. Então,
A gente não tem nem mais uma visão crítica, o que é legal. Você consegue ver, por mais que você se critique ali num certo momento, você não fica com nenhum problema em relação a isso, né? Assim, então eu vejo de uma forma muito mais divertida até, porque na época eu estava dentro ali, e aí sofria junto, e agora não, agora eu consigo ver, analisar, me divertir, sem pretensão, e eu adoro ver. Legal, conversei com a Débora Falabella aqui no youtube.com/cinema. Não deixe de conferir a entrevista que o Boris e o Dave fizeram com ela e comentar na página do Facebook e o nosso Twitter. Obrigada, Débora. Nada.